Nossa esperança foi e é, e sempre estará em Deus e somente em Deus. Deus somente. Todo o resto não importa. Devemos ter esperança em Deus. Além de tudo isso, agora há pessoas que estão perdendo a esperança por causa de situações e circunstâncias. Circunstâncias políticas. E há uma vala em ambos os lados das estradas. Se você fosse a festa que perdeu, então você sente que não há esperança. E que toda a esperança foi perdida, porque você colocou sua esperança na festa. Isso perdeu. Mas se você tinha esperança no partido que ganhou, então você ainda está sem sorte, porque nossa esperança também não está neles. Salmo 115, ouça isso. Ouça as palavras do salmista. Não para nós, ó Senhor, não para nós, mas para o seu nome. Dê glória por causa do seu amor inabalável e sua fidelidade. Porque as nações deveriam dizer: onde está Deus deles? Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Então aqui está a distinção. Lembre-se, Deus ouviu que eles estão na terra dos ídolos, a terra do Egito, a terra dos ídolos. Versículo 4 do Salmo 115. Os ídolos, são prata e ouro, obra de mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não sentem cheiro. Eles têm mãos e não sentem, os pés, mas não andam, e não fazem barulho na garganta deles. Aqueles que os fazem se tornaram como eles, assim como todos os que confiam neles, porque não há esperança neles. Nesses ídolos. Mas o Deus de Israel ouviu. O que é incrível, isso é importante porque quando nos encontramos em situações em que nos falta esperança, uma das coisas que temos tendência a fazer é duvidar do cuidado de Deus por nós. Duvidamos que Deus esteja prestando atenção em nós. Então esse estado que Deus ouviu confronta aquele medo imediato que temos. Aquele medo que diz que não temos esperança. Ou aquele medo que diz que temos que procurar algo para ter esperança. Duvidamos do cuidado de Deus por nós, tememos o pior, deixamos de seguir a Deus, agitamos nossos punhos para Deus, tudo porque não seguramos essa verdade e não vemos a realidade da perspectiva do céu. Tudo que olhamos e o que vemos no chão. Mas Moisés quer que saibamos que mesmo naqueles dias sombrios, onde ninguém sabia o que Deus estava planejando, Deus ouve. A Bíblia deixa claro que Deus nos ouve. Salmo 55, 17. Tarde de manhã e ao meio-dia eu faço minha súplica e gemo, e Ele ouve a minha súplica. Provérbio 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas Ele ouve a oração dos justos. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, e tudo o que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Sabemos que temos o que pedimos a Ele. Oh, amado, isso é um privilégio ser ouvido por Deus. Deixe-me dizer isso. Se você tiver que ler o resto do texto para ter esperança de ter perdido alguma coisa, porque se parássemos aí, seria já uma boa notícia, ok? Amém? É um privilégio ser ouvido por Deus. Eu quero que você olhe algo aqui em Isaías. Isaías 50, versículo 10. Esse está no Cântico do Servo. Quem está entre vocês que teme ao Senhor, que obedece à voz do Senhor? Homem, você está em um relacionamento correto com Deus.
Se você teme ao Senhor, que obedece a voz do seu servo, esse é o filho, você obedeceu a voz do Senhor quando ele disse, levante-se e viva, que anda nas trevas e não tem luz. Segure. Marcos estava ensinando o verdadeiro cristão caminhar na luz. Isso é exatamente o que o João diz. Isso é exatamente o que o João diz. Anda na revelação de Deus. Anda na luz de Deus. Sim, a pureza de Deus. Tudo isso. Então, o que ele está dizendo? Está falando sobre os crentes quando Deus, em sua graça, se lembra como Abraão não tinha nada? Não tinha nada para olhar, para sustentar sua fé, exceto a promessa e o caráter de Deus. Aqui está o que Deus vai fazer. Você crente Cristo, você vai chorar. Eu quero sentir algo, eu quero ver algo. E você deseja momentos em que coisas como essa, uma sensação da presença de Deus, são totalmente apropriadas, maravilhosas e necessárias. Mas quando você realmente começa a entrar na presença de Deus, nas aulas mais difíceis dos ensinamentos de Deus, Ele às vezes o deixará na escuridão. Ele vai deixar você sem nada para sustentar sua esperança ou a sua fé, exceto o seu conhecimento, do seu caráter. E se Deus prometeu segurar a mão do Messias quando ele andou na terra, você pode ter certeza de que ele segura as mãos dos seus discípulos, dos discípulos do Messias. Então deixe-me confiar em nome do Senhor e confie no seu Deus. Deixe-o fazer isso, não confie no que pode ver. Deus vai tirar o seu sentimento, ele vai até tirar de você o sentido do amor dele. Ele às vezes vai te deixar e parece completamente estéril, porque ele está fazendo isso para que você aprenda a confiar na natureza, no caráter e na palavra do seu Deus. Mas quando o povo de Deus clama, Deus nos ouve. Eu sei que você está dizendo, é melhor você ter cuidado. Porque alguns de vocês estão sentados aí, e você está dizendo, sim, eu ouço o que você está dizendo, mas você simplesmente não sabe, irmãos. Eu tenho clamado a Deus, e Deus não me ouviu. Posso muito gentilmente e com o máximo de amor possível dizer a você o seguinte: se arrependa. Se arrependa. Arrependa-se. Por quê? Número 1. Porque você está contradizendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus ouve você e você diz que não. Mas é ainda mais significativo do que isso. Quão arrogante eu tenho que ser para presumir que se Deus me ouvisse, eu saberia por agora. Porque se Ele me ouvisse, Ele teria feito o que eu pedi, o que eu disse. Deus ajude. Todos nós, quem pensamos que somos, a julgar se Deus nos ouviu ou não, se Ele seguiu em frente ou não, quando puxamos sua corrente. É melhor você verificar. Deus nos ouve e é um privilégio ser ouvido por Deus. Eu não disse que é um privilégio para Deus fazer o que você pediu que Ele fizesse quando Ele ouviu você. Eu disse que ouvir em si mesmo já é um privilégio. Através da oração, nós comungamos com Deus e há um grande conforto. Um grande conforto é isso. Seja o que for que você esteja sofrendo, lembre-se de duas coisas sobre isso. Número 1, temporário. E número 2, não vale a pena comparar com o que está por vir, independentemente de suas circunstâncias mudarem ou não. Paulo diz em Romanos 88:18, pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós pela criação, e espera com grande ansiedade pela revelação dos filhos de Deus.
E há milhares de pessoas, milhares de anos que Deus ouve, Deus nos ouve. Eu disse, se isso tudo seria o suficiente, mas não é tudo, ok? Amém? Deus nos ouve. Número 2, Deus se lembra de sua aliança. Não negligencie essas duas últimas palavras. Ele se lembra de sua aliança. Deus não se lembrou de Israel porque eles eram os mocinhos. Eles não eram. Não existem mocinhos. Todos pecaram, estão destruídos da glória de Deus. Parem de ler sua Bíblia. Assim lemos nossas Bíblias como se estivéssemos lendo um faroeste. Como você pode perceber, e sempre que quiser, você está lendo sobre os israelitas, você está lendo sobre o cara de chapéu branco que não faz absolutamente nada. Nem todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. Não, peraí. Israel foi resgatado e redimido, apesar do fato de que eles serem pecadores. Na verdade, eles foram redimidos de seus pecados. Eles não eram inocentes, nem sem pecado, e Deus não lhes devia nada. Deus nos deu a libertação. Considere como chegamos a Deus quando nos sentimos desesperados. Uma das razões pelas quais nos sentimos desesperados, porque dizemos, escute, ouça, eu sou uma boa pessoa porque estou passando por isso. Eu vou à igreja, por que eu estou passando por isso? Eu não faço coisas ruins, porque eu estou passando por isso? Eu sou isso, eu não sou aquilo. Então por que eu estou passando por isso? De novo, como se esta fosse a nossa teologia. Nossa teologia é contando que eu seja alguma coisa, que eu seja melhor, por alguma margem, do que as piores pessoas que conheço. As coisas deveriam correr bem para mim. Em outras palavras, minha esperança repousa em minha própria bondade. Minha própria bondade relativa. Mas o que Deus nos lembrou foi de sua aliança. Ele se lembrou da sua aliança com Abraão e com Isaac e com Jacó. E a propósito, Deus se lembra de sua aliança. Não é como se você se lembrasse de algo. Amém? Alguém diga amém. Você já teve isso? Você já teve essa situação? Já passou por isso? Em que você sabe, como pai, eu tenho 9 filhos e eu já tive essa situação tantas vezes. Estou rasgando, correndo, fazendo o que quer que seja, fazendo uma criança estar parada na minha frente, olhando para mim com aquele olhar que imediatamente me comunica. Você sabe do que devo lembrar de alguma coisa. Agora, eu não tenho ideia do que seja, mas eu sei que eu tenho essa criança, que seja alguma coisa, de repente aquela coisa volta à sua lembrança. Não, Deus não é assim, tá bem? Quando diz aqui, Deus se lembrou de sua aliança, o que está sendo referido aqui não é um Deus que está tão ocupado defendendo o universo, pela palavra do seu poder, que de alguma forma ele tem que voltar aqui e dizer, espere um minuto, vocês estão sofrendo? Sinto muito. Alguém gira enquanto, não é disso que eu estou falando. O texto, não é isso que o texto significa. Aqui a própria natureza de Deus milita contra isso. Que isso não é quem nosso Deus é. Todas as coisas, passadas, presentes e futuras, estão abertas e expostas diante de Deus. E nada pode ser escondido de Deus. Quando falamos sobre Deus, se lembrando da sua aliança com seu povo, estamos nos referindo à providência de Deus. Deus está trabalhando ativamente. Ele está trabalhando todas as coisas de acordo com a sua vontade e com a sua aliança. Há uma terceira coisa aqui. Deus vê o seu povo
Deus ouve, Deus se lembra da sua aliança, e Deus diz, Deus vê. Você responde a nossa pergunta, porque no meio da nossa desesperança, quando esquecemos de Deus, nossa única esperança, e começamos a procurar outros lugares, muitas vezes é porque esquecemos esta realidade que Deus vê. E alguns de nós que não querem acreditar nisso. Alguns de nós que não são consolados por isso. Na verdade, alguns de nós que passaram por coisas que eram tão desesperadoras e tão dolorosas que a única maneira de pensarmos que podemos lidar com isso e com a realidade de Deus é de alguma forma proteger Deus da responsabilidade de ter visto isso e não ter feito algo para impedir. Salmo 121 não vai deixar você pensar nisso. Eu levanto meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará se mover o seu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que aquele que guarda Israel não tosquenejará, nem dormirá o Senhor. E o teu guardião, o Senhor, é a tua sombra, a tua direita. O sol não te atingirá, nem dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. De agora em diante, para sempre. Quando aquele câncer diagnosticado veio, Deus estava olhando, assistindo. Deus estava lá, observando. Quando aquela criança se extraviou, se perdeu, Deus estava observando. Quando você foi caluniado e maltratado, Deus viu isso. Quando aquele ente querido morreu, Deus viu isso também. Quando sua família foi quebrada e despedaçada em 1 milhão de pedaços, Deus viu isso também. E eu sei que eu ouço você, isso não parece muito esperançoso. Irmão, é porque você não considerou a seguinte alternativa. A alternativa é servir e adorar um Deus que nos faz falta. As coisas em oposição a um Deus que faz todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. A alternativa é absolutamente insuportável. A ideia de que, de alguma forma, há momentos na minha vida onde Deus não vê. A ideia de que, de alguma forma, há momentos na minha vida em que Deus não é capaz de ser minha esperança e, portanto, tenho que confiar em algo ou alguém para ser minha esperança. Porque aqui está a triste realidade. Se Deus não pode intervir, quem mais vai intervir? Eu posso... Então ele continua. Todos vocês que acendem um fogo, que se cercam do fogo, que andam na luz do seu fogo, e as marcas que você incendiou, isso você terá da minha mão. Você se deitará em tormento. Essas são pessoas que dizem não. Seu caráter não é suficiente.
Sua palavra não é suficiente. Eu preciso ver alguma coisa, eu preciso sentir algo. Então eles vão lá e adquirem o falso fogo, o fogo estranho. Eles precisam ter alguma experiência. Eles precisam ter alguma coisa. Que apenas confiando na natureza de Deus. E então os crentes vieram até mim, vieram até mim, e eles, eu estou acreditando, mas é quase como se eu não visse nada. Eu não sinto nada. Não há nada que me apoie. E eu vou... Oh, criança. E ainda assim, você se vê acreditando. E ainda assim você se vê seguindo em frente. Ou eu lhe direi algo assim. Bom o suficiente? Parece bastante inspirador no seu caso. Você bebeu e festejou antes de se tornar um cristão? Ah, sim. Eu também, eu fiz bem. Volte para isso, se eu fosse você, vamos comer e beber e amanhã morreremos. Não posso fazer isso. Não, realmente. Abra a porta. Procura algumas páginas das páginas amarelas ou dentro da internet para você sair e se divertir. Não posso fazer isso. Por quê? Por causa do meu Deus. Me parece que Deus está fazendo você um espetáculo nesse momento. E Ele está muito feliz. Que Ele não te deixou sem nada. Ele tirou tudo de você. E ao mesmo tempo no céu, Ele se vangloria de você. Olhe para meu servo, que anda nas trevas e não tem luz, mas confia no meu nome. Amém? Você agora vê? Muitos de vocês podem se identificar com isso. E vocês estão indo para o que eu pensei ser um deserto por causa do meu pecado. Na verdade, Deus está recebendo maior glória em mim do que Ele teria se eu tivesse todos os tipos de coisas ao meu redor, me apoiando a minha fé. E quando o seu dia mais sombrio chegou, Deus viu.